Nesse slide, eu divido o seguinte: é o mesmo assunto da evolução, né? Ou seja, a gente continua falando de evolução, mas aqui a gente tem uma visão, uma visão interna da estrutura organizacional da empresa e como é que essas estruturas se acomodaram ao longo do tempo, né? Para tratar dessa evolução analítica, né? Mas aqui é um olhar especificamente de estrutura, né? A evolução de dados aconteceu, já acontece há quase 30 anos, como eu mostrei para vocês um pouco antes, e aqui eu estou dizendo como é que se comportaram de forma geral as estruturas organizacionais. Então, começando lá do lado esquerdo, né? A gente tem aqui duas raias, né? Na raia de TI, então no momento 1, quando se pretendia extrair informação para ter conhecimento daquilo que estava armazenado nos sistemas, nesse momento 1 a gente tinha relatórios desenvolvidos dentro de cada um dos sistemas, né? Isso feito na tecnologia, na área de tecnologia. No momento 2, né, um pouco mais adiante, dentro da área de tecnologia também, em algumas empresas que aderiram ao Data Warehouse, investiram nessa estruturação, também a Data Warehouse passou a ser uma área, uma estrutura dentro da área de tecnologia. No momento 3, a gente está falando de BI, aqui, momento 3, ainda dentro da área de tecnologia, a área de BI passa a ser uma área responsável por atender as áreas de negócios sobre as demandas de informação. Do BI até o Self-BI Analytics, né, no meio dessa transição, esse aqui foi um grande ponto de mudança de paradigma. Então, isso aqui é interessante dividir porque, primeiro, boa parte das empresas, boa parte mesmo, ainda não atravessou essa ponte, ou seja, não saiu do BI tradicional, onde a TI é responsável por lidar com a informação e entregar a informação mastigada. Boa parte das empresas não saíram desse estágio e migraram para o Self-BI Analytics. Então, tem aí, apesar de ser o Self-BI Analytics ser um negócio de 2013 para cá, a grande massa das empresas ainda não migrou para cá, né? Esse processo vem acontecendo com o tempo, gradativamente, de forma mais intensa nos últimos anos, né? Nos últimos 3, 4 anos, de forma mais intensa, né? As empresas começam a se dar conta de que isso realmente tem valor poucos anos para cá. Bom, mudança de paradigma, né? Por que mudança de paradigma? Antes, aquilo que era desenvolvido e entregue pela área de tecnologia passou a não ser mais. Então, quando a empresa passa para o lado de cada da fronteira, né, e entra no mundo do Self-BI Analytics, onde as áreas de negócios passam a ter acesso a ferramentas que são intuitivas para desenvolver aquilo que antes precisava de alguém técnico, e elas passam a precisar acessar os dados na sua menor granularidade, porém de forma tratada previamente para uso, né? Então, olha só, a área de negócios deixa de ser uma área demandante. Essa é a mudança de paradigma. Do lado esquerdo, uma necessidade de informação tinha que ser descrita, especificada, solicitada pelo negócio. Quem ia entregar aquilo internamente era a área de TI, né? Através da área de BI. Nesse novo modelo, né? Nesse novo paradigma, a ferramenta de criação, né? Dos relatórios, dos dashboards, das visões, das análises, essa ferramenta ela não está mais na mão da TI, ela está na mão do negócio. Por isso que se falou, junto com esse surgimento do Self, se falou muito em democratização do acesso aos dados, de fato, né?
Só que o que aconteceu em grande parte das empresas que já se modernizaram tecnologicamente, ou seja, já estão fazendo uso do Self-BI, já estão fazendo uso do Analytics. O que aconteceu foi que elas mudaram as tecnologias, ou seja, adquiriram ferramentas de Self-Service BI, mas elas continuam no paradigma antigo, ou seja, acreditando que a área de negócios não deve ter autonomia, ou não deva ter autonomia. E ela continua dando para a TI a responsabilidade de desenvolver aquilo que vai ser entregue para o negócio através dessas ferramentas. Então, e isso, acreditem, eu há alguns anos, né, trabalho fazendo consultoria exatamente sobre esse assunto, e muitas das empresas, eu posso dizer muitas, porque a maior parte delas, ou seja, que tecnologicamente já evoluíram para o estágio do Self-BI, elas não evoluíram na forma de trabalhar. Então, não mudaram o paradigma. A mudança do paradigma é: a área de negócios tem a ferramenta, ela desenvolve as suas visões, sem que a TI tenha que investir em mão de obra para isso. Nesse paradigma novo, aí a gente faz uma forte conexão com governança, ou seja, imaginem o seguinte, para que dentro de uma empresa grande, com diversas áreas e diversas pessoas, né, em áreas de negócio, que estão sedentas por criar relatórios, seja para reuniões periódicas de gestão, seja para análises mais avançadas, esse volume de acessos, né, em número de pessoas é muito grande. As informações que essas pessoas utilizam, elas precisam ser informações previamente tratadas, integradas num ambiente único. Então, para se evitar que o Self-Service BI se torne os mesmos silos de dados do passado, só que dentro de tecnologias mais modernas, é necessário, nesse novo paradigma, o papel da governança como a área provedora dos dados. Então, ela está entre a origem do dado, que é onde ele é capturado, e o usuário de negócios que precisa fazer uso da informação. O que acontece nesse tipo de cenário, que é um efeito colateral, né? A área de negócios, ao invés de ter autonomia e agilidade para fazer análises, ela acaba sobrecarregada com todo o trabalho de tratamento do dado, que não foi feito antes. Então, nesse ponto, isso é um sério problema, porque aquilo que era para se tornar uma coisa melhor acaba onerando as áreas de negócio. E a tecnologia fica sem saber o que fazer nesse ponto. Por quê? A tecnologia, de forma geral, ela não, no DNA dela, ela não tem essas capacidades, essas competências, né? Neste novo paradigma, né? Que é um paradigma com um olhar de governança de dados. Então, fica essa lacuna, né, hoje em dia nas companhias. Quer investir em Self-BI? É o caminho. Já tem quase 10 anos. Está maduro. É um caminho sem volta, né? E é um caminho melhor do que o do passado. Mas estruturar a empresa para isso no novo paradigma conecta com governança de dados. Essencialmente. Isso, claro, né? Num olhar corporativo. Quando se pretende fazer uso da informação de forma integrada dentro da companhia, né? Se a preocupação é só dar para as áreas, cada um visualizar e montar relatórios bonitinhos do seu silo, né? Do seu pedaço, do seu mundo, do seu pedacinho, do seu recorte de dados, aí esse tipo de necessidade ela acaba ficando um pouco mais fraca.